Sabia que a vontade de comer doces ao longo do dia pode ser um sinal de algum problema físico ou emocional? Aqui eu vou falar do emocional. De acordo com o professor do Departamento de Clínica da Universidade de Medicina de Minas Gerais, o Dr. Josemar de Almeida Moura, ele diz que essa vontade ela pode ter vários fatores relacionados, incluindo hábitos culturais, que é aquela pessoa que gosta, que come um docinho desde pequena, que foi ensinado e educado assim, ou também questões emocionais. E para pessoas, né, que sofrem de depressão ou de ansiedade, por exemplo, o açúcar, ele pode servir como uma fonte de compensação, porque ele gera rapidamente uma sensação de prazer e satisfação. É aquele famoso sistema de recompensa do nosso cérebro. E é muito importante estar ciente que ao buscar um docinho, você pode estar, na verdade, buscando um consolo, um conforto. O consumo de doces, ele deve ser moderado. Eles não são necessariamente vilões e pode sim ser uma opção, né, para você incluir depois do almoço, depois do café da manhã ou até mesmo do jantar. Qual o problema? Ser uma sobremesa maravilhosa e dos deuses que faz você lamber os lábios depois do almoço. Mas é preciso ter cuidado com a quantidade, com a qualidade e também o momento do consumo. Tem alguns especialistas que sugerem para a gente comer ali o doce após as principais refeições. Por quê? Porque o açúcar, a quantidade de açúcar ingerida, ela vai ser misturada ao bolo alimentar, que é rico, né, em fibras. E pode sim ajudar a reduzir a absorção do açúcar, retardando ali até o seu impacto no corpo. E, abrindo parênteses que eu quero contar para vocês, é uma experiência pessoal que eu tive durante a quaresma. Eu jejuei os 40 dias de doces, incluindo chocolate, porque eram doces infantis. No início, ali, nos 4 primeiros dias, eu fiquei insuportável, eu surtei, eu fiquei irritada. Eu acabei aumentando ainda mais o consumo, né, de pães durante o dia, porque eu comecei a substituir o doce, né, por algum outro alimento muito mais fácil, que era o pão, já que eu não podia comer nenhum doce. Mas aí, com o tempo, eu fui percebendo que essa falta de açúcar já não estava mais fazendo tanta falta, não estava me prejudicando, alterando o meu humor. E aí eu percebi que eu poderia, ao invés de pegar uma bisnaguinha, de pegar um pão francês, um pão de forma, eu poderia substituir por uma fruta, já que a fruta tem a frutose, tem o seu próprio açúcar. E assim eu segui os meus 35, os meus 30 dias da quarentena. E ainda hoje eu sigo dessa forma. Eu percebi que depois da quaresma, quando a quaresma acabou, eu fui sim comer um chocolate. Eu fui numa pizzaria, eu comi pizza de chocolate, eu já comi um fondue de chocolate, eu já comi ovo de Páscoa que sobrou das minhas filhas, mas não é com aquele, né, com aquele tesão, com aquela vontade como eu tinha antes, que eu percebia como que o açúcar, como que o chocolate, como que o doce, né, fazia magias, explosões dentro da minha boca e do meu corpo. Hoje eu consigo viver sem um chocolate, hoje eu consigo viver sem um doce, porque eu acostumei. Eu adaptei o meu paladar a isso. E como o refrigerante também, que eu parei de tomar há 11 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu estava grávida. Eu parei de tomar o refrigerante porque eu estava grávida e foi a pedido do médico. Olha só, né? É o que eu falo. Nós precisamos de um grande motivo e do grande porquê para fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. Porém, isso não acontece com todas as pessoas, isso não é uma regra.
Isso é muito individual, vai de pessoa para pessoa. Por mais que o paladar ele é adaptável, existe a adaptabilidade, né, do paladar, que alguns estudos falam de 15 dias, para outras pessoas pode ser muito mais difícil, muito mais demorado, muito mais intenso. E a gente precisa respeitar o nosso limite e respeitar o nosso tempo. E existe um fator ainda mais grave, se posso dizer assim, para aquelas pessoas que possuem transtornos alimentares. Porque para elas não basta apenas mudar os hábitos alimentares, porque existem ali questões emocionais profundas, crenças, traumas, que desenvolveu o transtorno alimentar e que precisa ser assistido, que precisa ser tratado. Não é só o comportamento em si, não é só as escolhas alimentares que entram nesse jogo de tira e troca, né? De tira, inclui, troca isso, troca aquilo. Não, porque para elas não basta apenas mudar os hábitos alimentares, porque existem ali questões emocionais profundas, crenças, traumas, que desenvolveu o transtorno alimentar e que precisa ser assistido, que precisa ser tratado. Não é só o comportamento em si, não é só as escolhas alimentares que entram nesse jogo de tira e troca, né? De tira, inclui, troca isso, troca aquilo. Não. Então, nesses casos, é preciso, é essencial procurar ajuda de profissionais, pois a vontade de comer doce vai estar diretamente ligada a esses problemas mais complexos, né? Que vão além da alimentação, que vai além do que os olhos podem ver, além do que o paladar pode sentir. São questões que estão enraizadas na história de vida, que estão enraizadas, né, ali em questões emocionais, psicológicas bem profundas, que precisa ser acessadas, ressignificadas e compreendidas de uma forma gentil, de uma forma humana, de uma forma acolhedora. E o suporte profissional pode ajudar muito essas pessoas a lidar com essas questões, oferecendo estratégias para adotar hábitos mais saudáveis, sem comprometer a saúde mental e a saúde física. Quando a gente fala de transtornos alimentares, nós estamos falando de algo muito mais complexo do que apenas mudar o relacionamento que você tem com o alimento. Quando a gente fala, né, de mudar a relação com o alimento, não considerando transtornos alimentares, acaba sendo mais fácil a compreensão, o entendimento, a identificar os gatilhos, ressignificá-los. Isso, e claro, a gente precisa ter, nós profissionais, ter uma escuta acolhedora, sem ficar julgando, sem ficar criticando, né, a pessoa, o paciente. E vocês, como pacientes, vocês têm que ter essa sensibilidade ao procurar um profissional que precisa te ajudar como você realmente é. Respeitando a sua história de vida, a sua evolução, sabendo quais são os fatores, quais foram os momentos mais decisivos nesses determinados momentos em que o alimento passou a ser uma válvula de escape. Não dá apenas para virar e falar assim: Kelly, você tem uma alimentação disfuncional? Tá, então vamos lá, vamos trocar o pão francês pelo pão integral. Tá, mas por que essa troca? Será que eu quero trocar o meu pão francês por um pão integral? Será que isso é agradável para o meu paladar? Será que essa troca ela não vai gerar mais gatilhos e me deixar ainda mais, né, com um comer mais disfuncional, mais transtornado? Será que pelo simples fato de eu ouvir que eu não posso comer, será que já não vai ligar ali o sinalzinho de alerta de uma mentalidade de dieta que eu construí ao longo da minha vida, tentando me encaixar em padrões de beleza?
Então, quando eu falo de tratar, de mudar hábitos alimentares, também tem que incluir os hábitos comportamentais. Também mudar essa questão emocional. Como que você pensa no alimento, por que você come, como você come, que isso é muito mais importante, eu acho, do que o que você come. A quantidade é importante por quê? Porque você come até você se sentir mal, você passar mal. Por que você faz isso com você? Você não consegue perceber quando você está saciada, quando você está satisfeita. Então, vamos trabalhar também essa questão, do resgate desses sinais da fome e da saciedade. Você não precisa chegar a esse extremo para depois você ficar se culpando e você se sentir muito mais mal do que se você tivesse comido e tivesse parado no momento em que você percebeu que você não precisava mais comer. A gente não nutre apenas o nosso corpo, a gente nutre a nossa mente, a gente nutre a nossa alma. E não é só de alimento, mas é de tudo aquilo que a gente ouve, que a gente vê, que a gente absorve. Então, às vezes, essa procura de um chocolatinho durante, ao longo do dia, não é necessário o chocolate. Você precisa de outra coisa. Às vezes é um ombro amigo, é uma palavra de carinho, é alguém mandar um WhatsApp para você dizendo boa tarde, você se sentir querida, lembrada, vista, Nossa, alguém sente saudade, alguém pensou em mim. Às vezes é uma carência. Então, preste atenção. Esteja consciente nesses momentos em que você procura esse chocolatinho. E você não precisa achar, que é vício. Eu estou viciada, eu sou chocolatra. Será que realmente é vício? Será que existe vício em comida? Você pode pesquisar, tem alguns artigos de profissionais super renomados, sérios, que dizem que é meio controversa essa história de vício em comida. Já teve pesquisas. Comida não vicia. Muitas vezes a pessoa ela procura tal alimento porque ela já está viciada no comportamento em si, porque sabe que indo até a cozinha ela vai encontrar o chocolate, ela vai encontrar o doce, seja o que for, e ela vai ter o que ela precisa, que é a recompensa imediata, que é a satisfação, que é o prazer. A gente não busca, a gente não quer ter trabalho, a gente quer o que está fácil, o que está mais próximo, que é muito mais simples de ser feito e de ter o resultado. Para quê? Para que pensar, se eu for correr, eu vou ter o mesmo resultado, a mesma recompensa do prazer e da satisfação do que eu comer um chocolate. Mas quem vai parar de trabalhar à tarde, mesmo podendo e tendo esse tempo, para fazer uma caminhada de 5 minutos, seja dentro da empresa ou fora da empresa, uma corrida de 30, de 20, de 15 minutos? A gente quer o que é mais fácil, a gente cresceu assim e a gente acha que isso é o melhor a ser feito, mas não é. Então, se você é dessas pessoas que procura um chocolate, que procura um doce ao longo do dia e acha que é uma busca incontrolável, para um pouquinho e tenta se tornar consciente o porquê eu necessito do chocolate, o porquê eu necessito desse doce, o porquê ele é tão importante para mim ao longo do dia, porque eu sinto essa necessidade de ficar beliscando. Anota os pensamentos que você tem, anota as emoções que acabam te acometendo, anota o momento, o lugar que você está, a pessoa que você está, o horário que você está. E eu tenho certeza que depois de alguns dias você vai ler dia por dia tudo que você anotou e vai encontrar algo em comum e vai descobrir
o que é que está sendo o seu gatilho para você ficar beliscando, para você ficar procurando um docinho ao longo do dia. E aí? O que você acha de tudo isso que eu falei? Faz sentido?